Você está satisfeita com quem você é? Você está satisfeito com quem você é? É muito comum a gente ouvir falar sobre autoestima elevada. É muito comum as pessoas desejarem ter uma autoestima elevada. Mas o que talvez você não saiba ou as pessoas não saibam, que para se conseguir obter uma autoestima elevada, é importante também ter uma boa autoimagem. Autoestima é o quanto você se gosta. Autoimagem é como você se vê. É como você vê a pessoa que você é. E não tem só a ver com a imagem que você vê no espelho. Tem a ver com a pessoa que você acredita ser, profissionalmente, pessoalmente, em termos de capacidade, de trabalho, de relacionamentos afetivos, de ser uma pessoa agradável ou desagradável, inteligente ou não inteligente, capaz ou não. Como você tem se visto dessa maneira? Eu já falei em outros trabalhos que é surpreendente o quanto as pessoas se odeiam. E isso é triste, mas infelizmente isso é real. Como isso acontece? Como você constrói a si mesma, a si mesmo, e como você constrói essa percepção que você tem de você? Se você acompanha aqui o meu trabalho, você já deve ter ouvido eu falar que nós somos uma construção, estamos constantemente em construção. E essa construção tem a ver com tudo que acontece à nossa volta, com tudo que acontece com a gente, mas principalmente com a interpretação que nós damos ao que acontece com a gente. Você que acompanha aqui já sabe que eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Então essa interpretação é que vai fazer toda a diferença. Lembra sempre do que eu falo. Observe o que você está pensando, observe o que você está sentindo. Isso é o que vai fazer com que você dê sentido e significado para as coisas. E foi dessa maneira também que você foi construindo o que você é ou o que você acredita ser. Porque a nossa autoimagem, ela pode ser idealizada ou real. Vamos tentar entender como isso é construído. Você já deve ter ouvido falar que desde pequenininho, pequenininha, você vai interagindo com o seu ambiente e você vai ouvindo coisas a seu respeito. Mas você também vai dando significado para essas coisas. A idealização do seu ser, ela tanto é feita por você como ela é feita pelas outras pessoas. A construção da nossa autoimagem, a construção da nossa personalidade sempre vai interagir, sempre vai ter a interferência do ambiente que nós vivemos, das pessoas que interagem com a gente. Então você ouviu ao longo da sua vida coisas a seu respeito dos seus pais, dos seus parentes, dos seus professores, dos amigos da sua família, até de vizinhos. E você foi buscando se encontrar, você foi buscando uma identidade, você foi construindo uma identidade. Só que você não é um ser passivo, você foi interagindo com essas informações que você vinha recebendo. Algumas informações podem ter sido vistas como positivas por você. Você pode ter ouvido alguém falar: olha, como ela é inteligente. E você pode ter percebido assim: eu sou inteligente. Mas você pode ter ouvido assim: olha, como ela é inteligente. E você pode ter dado significado: não, eu não sou inteligente. Eu não consigo aprender as coisas direito na escola. A minha coleguinha aprendeu a andar de bicicleta antes do que eu. O meu coleguinha aprendeu a ler antes do que eu. Você vai interagindo e dando sentido e significados que podem ser positivos ou negativos. E você vai se percebendo. Uma interpretação como essa pode levar você a entender que você é uma fraude. Como a gente já colocou aqui
no vídeo sobre síndrome do impostor. Mas isso é uma outra situação e se estiver acontecendo com você, você pode assistir o vídeo depois. Quando nós falamos da imagem idealizada, essa idealização ela pode partir de você ou de outras pessoas. Sua mãe pode achar que você é uma excelente bailarina, que você é a melhor bailarina do mundo. Ela pode, antes mesmo de você nascer, esperar, desejar que a filha dela seja uma bailarina. Então, provavelmente, durante a gestação e logo após que você nascer, ela vai sinalizando, comprando roupas de bailarina, provavelmente rosa, e vai te matricular em uma escola de balé. Se você der esse mesmo significado, você vai se apaixonar pelo balé e vai se tornar uma bailarina. Se você vai ser uma excelente bailarina ou não, uma série de fatores vão estar envolvidos. E principalmente o fato de você gostar ou não de balé. Mas se sua mãe idealizasse uma filha bailarina e você não se identificasse, não gostasse do balé, você poderia ser uma bailarina frustrada, ainda que fosse uma excelente bailarina, porque a sua mãe idealizou essa bailarina para você, ou você não seria bailarina. E aí sua mãe ficaria frustrada. A construção dessa imagem nossa e que as outras pessoas fazem de nós, ela funciona mais ou menos desse jeito. Seus pais criaram uma expectativa a seu respeito. Te imaginaram de um jeito. E eles foram ao longo da sua vida passando essas informações, fazendo coisas com a melhor das intenções, que te levassem a se tornar essa pessoa que seus pais entenderam que seria o melhor para você. Tá, aí você pode pensar assim, ok, Vânia, eu já entendi. Eu fui reagindo, interagindo e fui tornando o que eu sou. Você já falou isso antes. Mas como é essa coisa? Cadê? Onde é que está a diferença da autoimagem, da autoestima para a autoimagem? Eu disse que autoestima é o quanto você gosta de você. E a autoimagem é como você se vê. E se você acompanha o meu trabalho, já me ouviu falar aqui de pessoas que mesmo tendo um ambiente favorável para ter uma percepção positiva de si mesmo, se viam negativamente. Por quê? Se você não consegue ter uma imagem positiva de você, e que não é só apenas o que você vê no espelho, fica muito difícil você gostar de você, que tem a ver com a autoestima. A autoestima é o quanto você se gosta. Mas se você não gosta da pessoa que você se percebe, se você acha que você não é boa o bastante, que você não é bom o bastante, que você não é inteligente, que você não é capaz, que você não serve para nada, fica difícil você gostar de você. Essa é a imagem que você está tendo de você. Se você estiver tendo uma imagem negativa de você, você não vai conseguir gostar de você, você não vai conseguir ter uma autoestima elevada. Se você não conseguir aprender a gostar do que você é, você não vai gostar de você. E como você pode aprender a gostar do que você vê, de como você se vê, tanto no espelho como nas suas características de personalidade? O que eu sempre falo para vocês, se eu tenho um problema, eu preciso entender o problema, senão eu não posso resolver o problema. Se você é um problema para você mesma, para você mesmo, primeiro você precisa identificar. Lembra que eu falo que a angústia te sinaliza que alguma coisa não está muito legal. E também já expliquei para você que a maioria das vezes a pessoa foge desse sentimento. A angústia está falando para você, olha, você não está feliz com isso. Você foge do sentimento e não escuta o que ele está te dizendo. Geralmente, a gente faz uma relação com a aparência física. E eu já falei em outros trabalhos que se você não está satisfeito com alguma
coisa da sua aparência, alguma característica da sua aparência, algumas coisas você pode mudar. Eu pinto o cabelo. Um monte de gente pinta o cabelo. Tem gente que usa lente de contato colorida. Mas a nossa autoimagem vai muito além disso. Um dos exemplos que foi dado seria: você pode acreditar que você não é muito inteligente. Às vezes, lembra, autoimagem idealizada e autoimagem real. Eu posso ter uma percepção de mim, eu posso me ver de uma maneira que não corresponde à minha realidade. Mas vamos considerar no primeiro momento que você acredite que não é suficientemente inteligente. Então você pode adquirir mais conhecimento. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos também. Se você acredita que está um pouco acima do peso, você pode emagrecer. Mas o que você faz com características relacionadas à percepção de você como: eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer nada direito? Você precisa trabalhar esse pensamento. Se a angústia está dizendo para você que você é uma pessoa infeliz, triste, porque você faz tudo errado, então você precisa observar o que você faz de errado, que todo é esse, porque pode ser uma distorção cognitiva, lembra? Quando a gente percebe a realidade de uma maneira não correta, e trabalhar isso. Ao longo da sua vida, você pode ter sido levado a construir uma imagem negativa de você mesmo, que está impedindo que você goste de você, mas isso pode ser mudado, isso pode ser trabalhado. Independente de quem estava ao seu redor, que te levou a concluir essas coisas, seja família, pai, mãe, um bullying em alguma escola, de um colega, ou às vezes até mesmo de um professor que constrange um aluno, você pode mudar isso, você pode desconstruir, ressignificar. Como você faz isso? Um exercício interessante de se fazer é pedir para pessoas que te conhecem e você sabe que te amam, para que escrevam a seu respeito. Mas é importante que você peça para que essas pessoas escrevam de uma maneira que você não saiba quem foi que escreveu. Pelo menos umas 3 pessoas. Isso é aquela coisa da dica, né? Vocês gostam de dicas. Peça para 3 pessoas, pode ser sua mãe, uma amiga, pessoas que você saiba que gostam de você. Mas você vai precisar que essas pessoas escrevam, digitem no computador, imprimam, para você não comparar a letra. Por que isso, Vânia? Se você tem uma imagem negativa de si mesma, a tendência das pessoas é se defender atacando. E se alguém escrever uma característica que você reprove, porque geralmente a gente não gosta da gente, mas quando a gente ouve alguém falando alguma coisa contra a gente fica com raiva dessa pessoa. É importante que você não saiba quem falou, porque ao invés de você se ocupar em trabalhar a característica que está te causando essa percepção negativa que você tem de você, você vai ficar preocupado em brigar com a pessoa. Então, se você perceber que você tem dificuldades para fazer aquela análise realista, que eu sempre falo para vocês, aquela análise realista de si mesmo, você pode pedir ajuda, a sugestão de pessoas que te conhecem e que você sabe que te amam. E aí você vai poder ir identificando essas características. Aquele exercício que eu sempre sugiro a você: observa o que você está pensando e observa o que você está sentindo. O que você vai fazer com esse material? Você vai elencar o contrário. Tá, lembra, se você entende que você precisa adquirir mais capacidade de inteligência, você vai estudar, você vai ler mais, você vai trabalhar isso. Se você entender que você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, você pode ler sobre isso, de como ser mais sociável, se comunicar mais.
Se você acha que você não tem um discurso bem elaborado, seja o que for, você vai poder trabalhar. O que não fica legal é você ficar com raiva de você mesma, de você mesmo para a vida toda e querendo que alguma coisa mágica aconteça para que você seja feliz, para que você tenha sua autoestima elevada, para que você tenha amor próprio. Todas essas coisas estão relacionadas. Como sempre, eu explico para você que há casos e casos. Alguma construção negativa a respeito de você mesmo, você pode conseguir ressignificar com exercícios como esses que eu te sugeri. Mas traumas, como já falamos antes, precisam de uma ajuda profissional. Você pode tentar mexer. Se você vê que está doendo demais, está machucando demais, pode ser que tenha alguma coisa aí, uma ferida mais profunda que precise da ajuda de um profissional. Os especialistas não existem aleatoriamente. Há motivos para que se exista. Psicólogos, psiquiatras, e as pessoas estão aí para te ajudar. Então, se você perceber que sozinho, com a ajuda de pessoas que te amam, não está sendo suficiente, busque ajuda profissional. Outra coisa que você precisa observar também: os transtornos mentais interferem na sua capacidade de dar sentido e significado para as coisas, principalmente ansiedade e depressão. Nesse caso, principalmente, você vai precisar da ajuda profissional. A sua mente, debaixo desta condição, não vai permitir que você dê significados adequados aos eventos que te acontecem e a você mesma, você mesmo. Então você vai precisar de ajuda para entender e saber lidar com você, com a maneira que a sua mente processa as informações. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.